Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Samira Vieira e bem-vindos de volta ao canal Sagas da Ciência. A saga de hoje envolve uma batalha. De um lado, a tão poderosa indústria do tabaco e do outro, os cientistas epidemiologistas que tentavam comprovar a correlação entre o hábito de fumar com o câncer de pulmão. E essa é a história de hoje, espero que gostem. As guerras estimularam duas indústrias, a das armas e a do cigarro. Entretanto, as duas guerras mundiais inflaram ainda mais a já poderosa indústria do tabaco. Mas o que a guerra tem a ver com o cigarro? Correlacionar guerras com armas até que faz sentido essa influência das guerras na indústria das armas. Mas o que tem a ver com a indústria do cigarro? Por volta de 1800, o costume de fumar o tabaco ainda era muito exclusivo ou pelo meio do charuto ou pelo meio do cachimbo. Cachimbo, fumado geralmente por pessoas de classes mais baixas da sociedade, e o charuto por pessoas de altas classes sociais, da elite. Entretanto, com as guerras civis e posteriormente, lá para 1900, as guerras mundiais, isso trouxe um novo hábito, que foi o hábito do cigarro como a gente conhece, que é o tabaco enrolado num papel. Porque é o seguinte, esse hábito de consumir o tabaco enrolado no papel era muito exclusivo por volta dessa época, ainda 1800, porque o costume de fumar o tabaco, como a gente conhece hoje, no cigarro, era muito exclusivo de países pequenos, tribos, comunidades. Não era tão popular como é hoje em dia. Isso se tornou graças às guerras. Por quê? Porque as guerras confinou soldados de países que não tinham costume de fumar o cigarro e soldados de países que tinham costume de fumar o cigarro. Então, os soldados que foram para a guerra e levaram cigarro apresentaram para os soldados que não conhecia. E ali naquele meio estressante, né, os trincheiras ali da guerra são locais tensos. Fumar cigarro acabou se tornando como uma válvula de escape para lidar ali com as tensões das guerras. Porém, foi um hábito que os soldados levaram para casa depois das guerras. Soldados esses que foram para a guerra sem ter esse hábito, sem ter esse costume de fumar um cigarro. E ali, voltando para os seus países de origem, eles acabaram apresentando ali para sua comunidade, conhecidos, e foi assim, meio que de boca em boca, que o cigarro foi se tornando popular, produto de consumo, independentemente da classe social. Tanto das baixas até as mais altas, você via ali presente o consumo do cigarro. Essa popularização do consumo do cigarro e, consequentemente, o crescimento da indústria do tabaco se resultou em a venda do cigarro tinha atingido alturas estratosféricas em meados dos anos 1940 e continuou a subir nos anos 1950. Em média, um americano adulto fumava 10 cigarros por dia, o inglês 12, um escocês quase 20. No começo dos anos 60, a venda bruta anual de cigarro nos Estados Unidos atingiu quase 5 bilhões de dólares, número sem paralelo na história. E aí, a indústria do cigarro começa a dar seus primeiros passos a caminhos negros, vamos dizer assim. Esse dinheiro todo, né, que ela arrecadou com a venda do cigarro, ela acabou investindo em 3 esferas. Uma delas foi a publicidade, outra foi a ciência e outra foi investir em políticos. Vou falar primeiro da primeira esfera, que foi a publicidade. As propagandas da indústria do cigarro eram belíssimas. Não mostravam nada o lado negro que a gente sabe hoje que o hábito de fumar pode levar uma pessoa, que caso mais grave, ao câncer de pulmão e, consequentemente, à morte. Então, as publicidades, as propagandas do cigarro tentavam sempre passar uma imagem que fumar é chique, colado, uma propaganda ilusória, fantasiosa, que iludia as pessoas a criarem concepções que, a partir do momento que elas aderissem a esse hábito, elas estariam fazendo parte de um grupo almejado na sociedade, chique, um grupo descolado.
e, consequentemente, quem não aderia a esse hábito ia meio que ser excluído desse grupo descolado, que todo mundo meio que queria fazer parte, né? Ninguém quer se sentir excluído, né? Todo mundo quer andar com os populares. Então, as propagandas induziam as pessoas a terem esse pensamento para começarem a fumar. E outra característica das publicidades, das propagandas da indústria do cigarro, era o direcionamento. Porque é o seguinte, algumas marcas, elas tentavam direcionar os seus produtos para certos públicos. Então, tinha marcas de cigarro que tentavam associar a sua marca a um perfil mais feminino, para atrair o público feminino. Outras marcas tentavam associar o seu cigarro à masculinidade, para atrair o público masculino. E outras até inovavam, tentando associar os seus cigarros a certas profissões que eram bem vistas na sociedade, como a medicina. Tanto que o hábito de fumar era muito presente entre os médicos. O conhecimento que a gente tem hoje em dia sobre os maus do cigarro é sem precedente em comparação com o conhecimento que os médicos tinham por volta de 1950. Era muito precário o conhecimento que eles tinham. Tanto que o hábito de fumar era muito predominante entre os médicos. Tanto que em conferências médicas, cigarros eram distribuídos de graça, para vocês terem noção da ignorância dos médicos em relação ao hábito de fumar. Porém, com essa fama toda do cigarro, esse crescimento explosivo, estratosférico da indústria do tabaco, outra coisa também estava crescendo na mesma intensidade, que era o câncer de pulmão. E alguns cientistas corajosos, né, porque como eu falei, o hábito de fumar era muito presente entre os médicos, ali no meio dos cientistas e afim. Então, eles queriam culpar tudo no mundo, entendeu? Menos que o aumento dos casos de câncer de pulmão era culpa do cigarro, porque eles não queriam admitir que eles eram adeptos de um mau hábito, um hábito que pode levar à morte. Mesmo nesse meio de ignorância, de não apoio que estava ocorrendo naquele período de 1940, alguns cientistas pegaram no peito essa responsabilidade de tentar provar essa correlação. Mesmo ali um meio científico, médico, não dando o apoio que deveriam. Mas era uma coisa necessária, porque o aumento da incidência de câncer de pulmão estava tão estratosférico que alguns médicos até ousavam em considerar que ali era um caso de epidemia, de tantos casos que estavam vindo a ser notificados. Então, os cientistas que encararam essa responsabilidade foram Alt Bradford Hill, Richard Doe. Esses dois cientistas realizaram suas pesquisas em Londres, e mais dois cientistas que também pegaram essa bronca foram Estienne Winder e Everett Guerra. Esses dois realizaram suas pesquisas nos Estados Unidos. Essas duas pesquisas ocorreram simultaneamente, porém não tinha nenhuma correlação, foram realizadas com grupos distintos, mas que chegaram nas mesmas conclusões. E as pesquisas consistiram no seguinte: a pesquisa de Hill e Doe foi realizada em Londres, e eles realizaram duas pesquisas. A primeira foi selecionar um grupo de pacientes com câncer de pulmão e um grupo com pacientes com outras enfermidades. E eles realizaram um estudo caso e controle, que é um estudo epidemiológico. Então, eles montaram um questionário com perguntas em relação aos hábitos ali dos pacientes, comidas que gostavam de comer geralmente, e entre elas o hábito de fumar. Então, eles fizeram essas entrevistas a esses pacientes, tanto os pacientes do grupo caso, que eram os pacientes com câncer de pulmão, e os pacientes do grupo controle, que eram os pacientes com outras enfermidades. E, quando eles foram analisar os resultados, eles chegaram numa unanimidade, que o hábito ali comum, predominante, no grupo caso, que era o grupo com os pacientes com câncer de pulmão, era o hábito de fumar. Em contrapartida, os hábitos ali entre o grupo controle eram mais difusos, diferentemente do grupo caso, que mostrou, em sua maioria, esse hábito incomum que escancarava ali o que poderia ser a causa do câncer de pulmão daqueles pacientes. Mas por conta dessa resistência no meio científico, médico, de aceitar esses resultados,
eles acabaram realizando outro estudo, que deixou mais escancarado ainda essa hipótese deles e confirmando essa probabilidade de um fumante desenvolver câncer de pulmão. Que foi também um dos objetivos dessa segunda pesquisa, foi analisar essa probabilidade, né? Quais são as chances de um fumante desenvolver câncer de pulmão diante de uma pessoa que não fuma. E essa segunda pesquisa envolveu um grupo de médicos. Eles montaram um questionário com perguntas em relação ao hábito de fumar. Se eles eram fumantes, quantos cigarros fumavam por dia, e encaminharam esse questionário para cerca de 60 mil médicos. Desses 60 mil, cerca de 40 mil responderam. E, num período de 29 meses, eles ficaram acompanhando esses médicos que, conforme médicos desse grupo de 40 mil viessem a óbito, eles eram notificados do óbito e da causa da morte. E, durante esses 29 meses, que percorreu entre os anos de 1951 e 54, eles chegaram nos seguintes resultados. Desses 40 mil médicos, 800 vieram a óbito. E desses 800, 36 morreram de câncer de pulmão. E quando eles puxaram a ficha desses médicos que morreram de câncer de pulmão, que era a causa do óbito que interessavam, Doe e Hill, eles chegaram novamente nas mesmas conclusões da primeira pesquisa. Todos os 36 médicos que morreram de câncer de pulmão compartilhavam o mesmo hábito em comum. Todos os 36 eram fumantes. Então isso deixava mais claro ainda que o hábito de fumar era um grande causador de câncer de pulmão. A outra conclusão foi que fumantes têm 5 a 10 vezes mais chances de desenvolver câncer de pulmão que as pessoas que não são fumantes. Já a pesquisa de Winder e Graham decorreu nos Estados Unidos por volta de 1950. O Winder era um estagiário do Hospital St. Louis e ele, fazendo a necropsia de um paciente que acabou vindo a óbito por câncer de pulmão, ele se espantou pela condição que o pulmão ali do paciente se encontrava, todo fugilento e com características claras ali por consequência do fumo. Então, naquele momento, ele chegou à hipótese que o que levou ele a desenvolver câncer de pulmão foi o cigarro, foi o hábito de fumar. Porém, ele não podia só chegar nessas conclusões e que a comunidade médica ia aceitar, né? Ele precisava realizar um estudo para comprovar cientificamente. E foi aí que começou a batalha de Winder de procurar apoio. Ele tentou apoio do Hospital St. Louis, eles negaram apoio. Ele foi atrás do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, também foi negado apoio. E a última tentativa, e que foi sucesso, foi pedir o apoio do grande médico renomado do St. Louis, Graham, que era um médico que tratava diariamente de câncer de pulmão, porém, raramente era visto sem um cigarro entre os dedos. E, mesmo não indo de acordo com as hipóteses de Winder, Graham aceitou apoiar Winder, mas na ideia de quê? Porque ele achava que essa hipótese dele era furada, que fumar não tinha nada a ver com câncer de pulmão, porque ele era um médico que tratava de câncer de pulmão e fumava. Então, ele não queria admitir essa ignorância. Mas ele mesmo assim aceitou apoiar o Winder, na ideia que essa pesquisa ia ser uma furada, ia provar de vez por todas que fumar não tem nada a ver com câncer de pulmão e ia calar a boca do povo. Mas que provou totalmente o contrário. Tanto que levou a ele a parar de fumar. Ele já tinha aí 50 anos de fumante, mas porém quando ele completou seus 5 anos, que tinha largado o cigarro depois de chegar às conclusões de sua própria pesquisa, ele infelizmente foi diagnosticado com câncer de pulmão e veio a óbito em 1957, com 74 anos. Mas antes de acontecer essa infeliz fatalidade, Winder e Graham realizaram o estudo epidemiológico também de caso e controle. Porém, o estudo deles se sucedeu em separar 2 grupos. O grupo caso foi formado por pessoas fumantes e o grupo controle foi formado por pessoas não fumantes. E essas pessoas que eles separaram em grupos de fumantes e não fumantes eram pacientes. E quando eles foram analisar as fichas desses pacientes, chegaram à conclusão que o grupo
caso era predominantemente formado por pacientes com câncer de pulmão, diferentemente do grupo controle, que era um grupo com patologias mais diversificadas, não tinha a presença de uma patologia unânime como tinha no grupo caso, que era formado por fumantes que, consequentemente, eram pacientes que apresentavam o caso clínico de câncer de pulmão. Com isso, com essas duas pesquisas realizadas, as pesquisas realizadas por Hill e Doe em Londres e de Winder e Graham, realizadas nos Estados Unidos, e chegando às mesmas conclusões, o meio científico ali, médico, começou a tremer na base. E essas pesquisas foram ganhando a sua visibilidade. Mas outro meio que também começou a tremer a base ali no desespero foi a indústria do tabaco. E na intenção de reverter possíveis ataques que pudessem atingir a indústria do tabaco, decorrente dessas pesquisas, a indústria do tabaco investiu na sua segunda arma, que foi a ciência. E nesse investimento de ciência se resultou em dois âmbitos, vamos dizer assim. Uma delas foi contratar um cientista para ser um porta-voz da ciência ali para a indústria do tabaco e ficar ali rebatendo, descredibilizando as pesquisas. E o outro âmbito foi investir realmente em pesquisas científicas para compreender melhor os males ali em torno do cigarro, mas não se engane que isso foi pensando no bem dos seus consumidores, que não foi não. Nessa ideia de contratar um cientista para ser o porta-voz da indústria do tabaco, acabou sendo contratado o geneticista Clancy Litz, que era um cientista ali que tinha umas opiniões meio contraditórias, autênticas, mas que era ali compatível com o mesmo pensamento que a indústria do tabaco. As grandes vítimas dos ataques de Clancy foram Don Hill e Winder e Graham. Por enquanto que Clancy destilava seus ataques e suas críticas aos pesquisadores, epidemiologistas e médicos, a indústria do tabaco, do outro lado, e investindo em pesquisa. E essas pesquisas da indústria do tabaco se sucedeu em quê? Boa parte delas em ter mais noção ali dos perigos do seu produto, mas para camuflar, tampar o sol com a peneira. Boa parte dos resultados que eles chegaram, eles não explanaram para a sociedade, ao contrário, abafaram, tentaram esconder o máximo possível da população. E o pouco que eles deixaram vazar, eles utilizaram para o seu bem, que foi o seguinte. Eles é a fumaça do cigarro que causa o câncer de pulmão. Então, o que é que a gente vai fazer? A indústria muito boa e que pensa nos nossos clientes, só que não, desenvolveu um filtro poderoso, que de poderoso não tinha nada. Então, eles acabaram, muitas indústrias do cigarro, desenvolvendo filtros e gacionando no cigarro. E anunciando nas suas propagandas que esse filtro era super seguro, que a partir do momento que você começasse a fumar esse novo cigarro que continha o filtro, você não ia ter mais perigo de adquirir câncer de pulmão. Então, muitas pessoas iludidas por essas propagandas ilusórias, fantasiosas da indústria do cigarro, acabou indo na onda e muitos até trocando de cigarro na tentativa de adquirir mais saúde, mas que nada. Só estava caminhando ao declínio dela. E uma dessas pesquisas que a indústria do tabaco escondeu foi o poder vicioso da nicotina, que graças a Mark Endel, que foi um advogado que conseguiu fazer uma ação contra a indústria do tabaco e fazer ela explanar toda a sua documentação. E quando essas documentações da indústria do tabaco em relação às suas pesquisas científicas vieram a público, descobriram que elas tinham total ciência do vício da nicotina, que esse entendimento maior sobre o poder da nicotina que tem no nosso cérebro, que leva os fumantes terem essa necessidade de estarem sempre fumando, e se hoje é um cigarro, amanhã um não vai ser mais suficiente, já vira dois, e assim sucessivamente, foi começar a intrigar mais as pessoas depois que a conscientização dos males do câncer de pulmão se tornaram mais explícitos. Porque, até o momento que as pessoas não tinham noção dos males, beleza, elas estarem fumando na inocência, e na ignorância por não saberem e não terem noção. Porém, depois que as propagandas contra o tabagismo, anti-tabagismo, se popularizaram,
muitas pessoas começaram a ficar intrigadas, tipo, as pessoas agora têm noção dos males do cigarro, por que elas ainda continuam fumando? E um dos motivos disso era o vício causado pela nicotina, que a indústria do cigarro, muito antes da população tomar ciência, que era por causa disso que elas não conseguiam largar o vício, mesmo tendo noção dos perigos que poderiam ser ocasionados pelo hábito de fumar, a indústria do cigarro tinha noção disso décadas antes e camuflou e não tornou esses estudos de ciência da sociedade. E continuou ali a incentivar o fumo por meio das suas publicidades, sabendo dos males que estavam por trás. E fingindo que nada disso existia em prol de mais dinheiro, de mais riqueza e mais poder. Assim eu chego na terceira vertente que a indústria do cigarro investiu, que foi em políticos. Muitos políticos naquele período, de até 1950, tinham conseguido as suas eleições graças a investimentos da indústria do cigarro. Por quê? A indústria do cigarro investia em dinheiro nas campanhas eleitorais para quando os políticos chegassem lá nas câmeras, nos plenários e afins, pagar para a indústria do cigarro, mas não com dinheiro, e sim com proteção política. Isso se tornou muito evidente quando o meio político tentou intervir na indústria do cigarro, e que não foi nada fácil. E isso se sucedeu com... Chegou um período que, tava mais que claro que o cigarro fazia mal para a saúde, e a população, o meio médico, científico, começou a cobrar das autoridades. Vocês têm que fazer alguma coisa. A indústria do cigarro não pode continuar vendendo cigarro de forma livre, do jeito que é, sem assumir nem uma parcela de culpa ali nos males que o cigarro está causando na população. As pessoas estão morrendo e a indústria do cigarro está se fazendo de cega. E começaram a pressionar os políticos, entre eles o presidente Kennedy. Porém, o presidente não tinha muito o que fazer, porque a legislação dos Estados Unidos é bem liberal para a economia, para as indústrias. Então não tinha muito o que o presidente pudesse fazer. Ele não podia intervir na indústria de forma direta. E também o cigarro é uma droga lícita, né? Então não tinha muito o que fazer, nem proibir, afim. E ele jogou essa bola para o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, que não era tão popular naquela época. Mas o Ministério da Saúde também não conseguiu desenvolver um plano bom, mesmo com grandes comissões, reunindo grandes médicos e cientistas, não conseguiram chegar num ponto em comum que conseguisse atacar a indústria do cigarro. E sobrou para quem? Para a FTC, que é a Comissão Federal do Comércio, que por volta de 1964 abraçou essa responsabilidade de tentar cobrar que a indústria do cigarro assumisse a sua parcela de responsabilidade diante os casos de câncer de pulmão e outras patologias que também são ocasionadas pelo cigarro, que se resumia no seguinte, que era obrigar a indústria do cigarro a imprimir nas suas embalagens e propagandas um alerta, que era a seguinte frase: cuidado, fumar cigarro é perigoso para a saúde, pode causar morte por câncer e outras doenças. Porém, a indústria do cigarro não ia aceitar isso de boa. Então aí que ela começou a botar novamente suas garrinhas de fora, e dessa vez foi o momento dos políticos entrar em ação em prol da blindagem da indústria do cigarro. Então os políticos ali, tentando compensar o investimento da indústria do cigarro, realizou nas suas carreiras políticas essa decisão do FTC. Eles criaram uma lei, que é a lei da Lei Federal da Rotulagem e Propaganda de Cigarros, que encurtou a frase inicial para: fumar cigarros pode ser prejudicial à sua saúde, tirando as palavras que causavam mais impacto, que era câncer, causar e morte, para tentar suavizar a mensagem e não vir assustar tanto os consumidores. Meio que essa batalha perdida ali dos ativistas, que era a favor de medidas mais rigorosas que fossem tomadas pela indústria do cigarro em nome da saúde dos seus consumidores. Prosseguindo, a segunda ataque dos ativistas em prol da saúde dos consumidores de cigarro se resultou no jovem advogado John Buzzard, que em 1966 lembrou de uma cláusula legal de 1949, que dizia o seguinte: a doutrina de imparcialidade, que dizia que os vínculos de radiodifusão tinham de ceder tempo de transmissão justo para a divulgação de pontos de vista opostos
sobre assuntos polêmicos. A fim de utilizar essa cláusula como um ataque à indústria do cigarro, ele foi atrás do FTC e o diretor Geller o atendeu e o apoiou em entrar uma ação contra a indústria do tabaco para obrigar que as televisões, rádios e outros meios de publicidade compartilhassem o mesmo tempo de propaganda das indústrias do tabaco com propagandas de antitabagismo, de conscientização dos males que o cigarro causa à saúde dos cidadãos. Mesmo ele sendo um advogado em início de carreira, enfrentando os advogados mais bem pagos dos Estados Unidos, em 1967, Banzhaf ganhou a ação e, a partir daí, os meios de comunicação foram obrigados a compartilharem, ao mesmo tempo que eram destinados às propagandas de cigarro, as propagandas de antitabagismo. E assim, em 1970, a indústria do cigarro decidiu tirar de forma voluntária suas propagandas dos meios de comunicação. Sendo assim, a metade dos anos 1970 marcou, portanto, o começo do fim de uma era extraordinária para a indústria do cigarro. O relatório do Ministério da Saúde, o rótulo de advertência da FCLAA e o ataque à publicidade de cigarro representaram investidas de alto impacto contra a indústria tida no passado como inexpugável. Em 1994, o consumo per capita de cigarro nos Estados Unidos tinha caído sem parar ao longo de 20 anos, de 4.141 em 1964 para 2.500 em 1994, o que apresentava a queda mais drástica da história. Tinha sido uma longa e lenta guerra de atrito. Nenhuma intervenção por si só dizimaria o tabaco, mas a força cumulativa das provas científicas, da pressão política e da criatividade jurídica desgastará a indústria durante uma década. Sendo assim, a rodada final de investidas em fim de combater essa grande influência que a indústria do cigarro tinha na sociedade, estava tendo até então no meio científico, até no meio político, estava chegando ao fim. As verdadeiras vítimas desse mal que o cigarro estava causando para a sociedade, levando uma epidemia de câncer de pulmão, estava vindo ao público americano. Porque, por enquanto que políticos decidiam se era a favor ou contra colocar uma frase de 9 palavras em um máximo de cigarro, pessoas se sucumbiam ao mal desse hábito, que no seu estágio mais avançado era o câncer de pulmão, que levou muitas pessoas e até hoje leva à morte. Em 1994, o estado de Michigan moveu uma ação contra vários fabricantes de cigarros para tentar compensar gastos de mais de $1 bilhão em assistência médica incorridos pelo estado em doenças associadas ao fumo, incluindo principalmente o câncer de pulmão. Em 1998, 46 estados assinaram o Master Settlement Agreement, MSA, acordo com os 4 principais fabricantes de cigarro. Desde 1998, mais 47 fabricantes de cigarro aderiram a ele. O acordo incluiu fortes restrições à publicidade de cigarros, dispersas a associações comerciais e grupos de lobby da indústria. Permite o livre acesso a documentações internas sobre pesquisas e propõe a criação de um fórum nacional para instruir o público sobre os perigos que o tabaco apresenta para a saúde. O MSA é um dos maiores acordos já alcançados em ações de responsabilidade civil e, talvez mais profundamente, a admissão mais ostensiva de conivência e culpa na história da indústria tabagista. Então, chega o fim do vídeo. Espero que tenham gostado dessa batalha que, mais uma vez, a ciência ganhou, mesmo diante de tanto dinheiro, de tanta influência que a indústria do tabaco tinha na sociedade, no meio político, na mídia. A ciência ganhou mais uma vez. Então, isso mostra que não devemos nos sucumbir a ilusões de poderes, que a verdade sempre prevalece, não importa o quanto tentam esconder. Outra coisa, hoje a gente tem bem mais consciência dos males do câncer de pulmão do que médicos tinham por volta de 1950. Então vamos utilizar isso ao nosso favor e honrar a luta que tantos cientistas tiveram ali nessa saga tentando combater a influência da indústria do cigarro e confirmar que o hábito de fumar
leva sim ao câncer de pulmão. Então, beijinhos e até a próxima. Audio Jungle.